Pessoal, novamente dando continuidade às aulas de eletrônica digital, hoje a gente vai falar mais um pouco sobre tabelas verdade. Relembrando as tabelas verdade, nas aulas passadas nós conhecemos as tabelas verdade das operações básicas, a operação e, a operação ou e a operação de inversão. Então, quando nós olhamos para essas tabelas verdade, nós percebemos algumas características especiais de cada uma delas, que são a operação E só dá 1 quando todas as saídas têm nível 1. Sinal de multiplicação, operação E. A operação OU dá 1 para todas as situações onde pelo menos uma entrada é 1. E ela tem o símbolo de adição. E a operação de inversão, também chamada de operação não, ela inverte as saídas. Ou seja, quando eu tenho 1, vira 0. Quando eu tenho 0, vira 1. E o símbolo dela é a barra em cima da variável. Só que essas tabelas verdades, que se referem a simples portas lógicas unitárias, portas lógicas sozinhas, não são todas as tabelas verdade possíveis. Quando a gente tem um circuito com várias portas lógicas, nós também podemos criar a tabela verdade para esse circuito. E o plano de hoje vai ser nós confeccionarmos algumas dessas tabelas verdades, mostrando como funciona de passo em passo a construção delas. O primeiro exemplo de hoje vai ser esse circuitinho bem simples, ele possui duas entradas. Eu comecei a fazer a tabela dele ali do lado. Relembrando esse circuito, ele aqui tem uma operação E, ele pode ser representado na forma de expressão booleana assim: A, E, B, barrado. E na forma de tabela verdade, a gente vai ver agora. Eu comecei a tabela colocando as duas variáveis de entrada e preenchendo a primeira linha. Esse tipo de tabela, ele sempre vai seguir um padrão, onde a gente começa com tudo 0 para todas as variáveis e termina com tudo 1 para todas as variáveis. Quando a gente tem duas variáveis, fica sempre do jeito que vai ficar nessa daqui agora. Começa com 0, 0, primeira combinação, depois vai para 0, 1, a segunda combinação, depois 1, 0 para a terceira e depois 1, 1. Essas são todas as 4 combinações possíveis para a tabela verdade quando a gente tiver duas variáveis de entrada apenas. Agora, como a gente constrói a tabela deste circuito? Nós precisamos encontrar a saída S. Qual o valor dela para cada combinação de A e B? No nosso caso, o valor dela depende do valor de A e depende do valor de B barrado. Então, nós poderíamos cortar aqui e começar a preencher fazendo de cabeça. Assim, A
é 0 e B é 0, então B barrado é 1, e aí você encontra a saída. O problema é que esse método não é tão prático, principalmente no início, então a gente vai fazer de uma forma mais passo a passo, mais detalhada, que é a seguinte: qual é o primeiro passo para que eu consiga calcular essa tabela para cada linha nesse circuito? O circuito é A, E, B barrado. Então eu preciso saber qual é o valor do B barrado para daí multiplicar pelo A. Portanto, eu começo criando uma coluna só para o meu B barrado. E essa aqui é uma nova notação para inversão. O apóstrofo seguido da variável, ele tem o mesmo significado que a barra em cima da variável. Portanto, essa vai ser a coluna do não B, ou do B barrado. A coluna do não B é bem simples de construir. Basta olhar o valor de B e transferir. Então, quando B for 0, não B é 1. Quando B for 1, não B é 0. Quando B for 0, não B é 1. Quando B for 1, não B é 0. Com isso, nós construímos a tabela até aqui. Agora falta fazer a etapa que multiplica o resultado com o A, o resultado do B barrado. Então, vamos fazer uma nova coluna que vai ser A, E, B barrado. E para fazer isso, a gente vai utilizar o cálculo em cima de cada uma das colunas envolvidas na expressão. Nós estamos envolvendo a coluna B barrado e a coluna A. Então, eu vou fazer uma operação E com esses dois aqui. 0 e 1 para a primeira coluna dá 0. 0 e 0 também dá 0. 1 e 1 dá 1, que é a única situação onde a porta lógica E dá nível alto. Lembrando, somente se todas as entradas forem nível alto. E a última coluna, como B é 0, B barrado é 0, aliás, vai dar 0. E essa daqui, coluna final da nossa tabela verdade, portanto, a gente pode chamar ela de S, de saída para a tabela, visto que a saída do meu circuito também foi denominada S. Vamos para um exemplo um pouquinho mais complexo daqui a pouco, mas antes disso, só quero ressaltar para vocês que esse aqui é um pedaço daquele circuito que a gente viu na aula anterior. Na verdade, há algumas aulas atrás, visto que ele é uma operação E, onde uma das saídas foi invertida e, portanto, o meu resultado final, em vez de dar 1 na última linha, ele dá 1 em uma outra linha. Esse circuito é uma parte de um circuito decodificador de 2 para 4 linhas, por exemplo. Vamos para o próximo exemplo. E dessa vez nós temos aí um circuito onde as entradas são A, B e C. Então agora o meu circuito vai se tornar um pouco
a minha tabela, na verdade, vai se tornar um pouco maior, visto que eu tenho uma nova variável. O quanto maior é sempre o dobro da quantidade de variáveis 1 a menos que a atual. Ou seja, agora que eu tenho 3 variáveis, eu vou ter o dobro de linhas de quando eu tinha 2 variáveis. Com 2 variáveis, eu tinha 4 linhas. Com 3, eu passo a ter 8 linhas na minha tabela verdade. Aqui eu preparei as combinações possíveis. Percebam que quando nós tínhamos uma tabela de uma variável, as possibilidades eram só essas duas, 0 e 1. Quando eu passei a ter uma tabela de 2 variáveis, virou 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. E agora que eu tenho 3, eu repito todas as 4 que eu tinha, só que com a nova variável em 0 e depois com a nova variável em 1. E é por isso que toda vez que adiciona-se uma nova variável, nós dobramos o tamanho da tabela verdade. Então, quando vocês precisarem de uma tabela que tenha A, B, C e D, por exemplo, ela necessariamente vai ocupar 16 linhas. Assim como essa que só tem A, B e C, ocupa 8, assim como as de antes que só tinham A e B, ocupavam 4. Agora, para calcular esta tabela verdade, nós vamos utilizar o mesmo procedimento. Fazemos cada etapa do circuito na ordem em que nós faríamos o cálculo da expressão gerada por esse circuito. Então, dessa vez, nós temos aqui A ou B e C barrado. Então, o primeiro passo vai ser pegar o nosso A ou B e trazer para cá. Calculando o A ou B, nós podemos em seguida calcular o C barrado e depois a porta lógica E do final do circuito. Então vamos fazer isso. Adicionamos o A ou B e os resultados para A ou B vão ser baseados somente nestas duas colunas, visto que o C não faz parte dessa parte do circuito que eu estou analisando nesse momento. E como se trata de uma operação OR, ela sempre vai dar 1 quando uma ou mais entradas forem 1. A única situação em que ela vai dar 0 é se todas as entradas forem 0. Percebam que aqui tem 1, aqui tem 1. Então, as únicas linhas onde A ou B nesta tabela vão dar 0 é essas duas primeiras linhas aqui. Então, está aqui preenchida a parte de A ou B. Próximo passo, de novo, é possível fazer direto, colocando os cálculos em cima do C barrado na operação E. Mas, para facilitar, é mais interessante, principalmente no começo, fazer todos os passos. Então, vamos fazer agora a tabela do C barrado. E para fazer a tabela do C barrado, nós vamos utilizar somente a coluna C. E o resultado dela vai ser o contrário da C. Então, toda vez onde eu tiver 1 aqui, vai dar 0 na coluna C barrado. E vice-versa. E aqui está o resultado.
Próxima etapa vai ser encontrar A ou B e C barrado, que é a operação final aqui, que junta as duas operações de cima, de antes. Para isso, nós agora vamos utilizar essas duas colunas aqui e fazer uma operação E entre as duas. Notem que nesse momento a gente não precisa mais olhar a parte inicial da tabela, porque a gente não está utilizando nenhuma variável que a gente não tenha calculado antes. Já está tudo calculado. A ou B já está calculado e C barrado já está calculado. Agora, como se trata de uma operação E, o que vai acontecer é que nós teremos 0 em todas as linhas em que exista pelo menos um 0. Ou seja, a primeira linha vai ter que dar 0, porque A ou B deu 0. A segunda linha vai ter que dar 0, porque só temos 0. E as linhas seguintes vão alternar entre 1 e 0, conforme a situação de termos dois 1s ou não termos dois 1s, resultando no que está agora no slide. Esse então é o fim desse circuito e nós podemos colocar o S de saída ali para especificar o nosso pino de saída. Vamos para o último exemplo de hoje, que vai ser um pouquinho mais complexo. O circuito é A ou B e B e C ou A barrado. Eu vou deixar ele escrito aqui. A ou B e B e C ou A, com todo mundo barrado. Esse circuito, ele é um pouco mais complexo e ele vai gerar uma tabela um pouco mais extensa em número de colunas. Lembrando que o número de linhas é proporcional somente à quantidade de variáveis diferentes que a gente tem. Portanto, como a gente continua tendo só A, B e C, nós vamos continuar tendo apenas 8 linhas. Mas colunas, nós vamos ter que ter mais, já que a gente tem mais operações dessa vez do que a gente tinha antes. Então, vamos começar a resolver. O primeiro passo vai ser construir a tabela para A ou B. E o resultado é esse aqui. Olhando somente para A ou B, nós podemos concluir que só as duas primeiras colunas têm tudo 0, então o restante dá 1. Depois, nós faremos C ou A, esse aqui de baixo. E C ou A vai olhar somente a terceira e a primeira colunas. Podemos ignorar o B e fazer a operação O com essas duas aqui, resultando em 0 para a primeira linha, já que C é 0 e A é 0, e a
terceira linha, onde também C é 0 e A é 0. Todas as outras linhas têm pelo menos um 1. Então, como é uma operação OR, vai dar 1. Só que o circuito, a etapa C ou A, na verdade, vai ser invertida antes de multiplicar com B. Portanto, nós precisamos encontrar C ou A barrado. E C ou A barrado, aqui, vai resultar no contrário de C ou A. Todas as linhas em que a gente tinha 0 vira 1 e onde tinha 1 vira 0. Basta inverter essa coluna, a gente não precisa nem olhar para nenhuma das outras colunas. Fica assim. Agora nós podemos multiplicar C ou A barrado com B para fazer essa operação. E como se trata de uma operação E, ela precisa que todas as suas entradas estejam em 1 para que a saída dê 1. Lembrando que nós estamos olhando para a coluna do C ou A e também para a coluna do B. Já dá para perceber que as únicas possibilidades de ter 1 são a linha 1 e a linha 3, mas a linha 1 tem 0 no B, então B, E, C ou A só vai dar 1 na linha 3. B, E, C ou A barrado, aliás. Feito isso, agora nós estamos prontos para fazermos a última operação E, que é essa daqui, que serve para encontrar A ou B, E, B, E, C ou A barrado. E o cálculo dela, portanto, vai utilizar esta coluna e a coluna do A ou B que calculamos lá no início da construção dessa tabela. Como é uma operação E, ela só pode dar 1 onde as duas entradas forem 1, portanto, só a terceira linha é a linha que vai gerar resultado nível lógico alto para esse circuito, para essa tabela verdade. E isso é tudo para que nossa tabela verdade esteja concluída. A coluna que a gente chegou é a última e, portanto, esta vai ser a coluna da saída chamada de S. Isso é tudo por essa aula, então até a próxima.